Olá, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Roneli Santos, eu trabalho atualmente com uma turma da EJA do município aqui de Lagarto, no estado de Sergipe. Sou aluna da pós-graduação em docência, com ênfase em educação inclusiva, no Instituto Federal de Minas Gerais. E hoje estou aqui com meu colega Delmi Alves, ele também é professor da rede pública, só que do estado de Minas Gerais, e uma professora convidada que a gente chamou para que possamos falar um pouco mais sobre um assunto que é muito importante, só que ele é muito pouco comentado. Então, a gente vai falar sobre dislexia na idade adulta e a gente vai conversar com o nosso colega Delmi e a nossa professora convidada, Jaqueline Carvalho. Jaqueline, ela é pedagoga e especialista em TEA, então, assim, ela tem bastante conhecimento para dividir com a gente e a gente vai falar sobre isso nessa noite. Boa noite, professora, tudo bom com a senhora? Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade. Professora Jaqueline, para a gente poder iniciar um pouco aqui o nosso bate-papo, né, a nossa conversa, né, primeiramente eu gostaria de agradecer também pelo convite, né, por você ter aceitado o convite para esse bate-papo sobre o que é a dislexia, né, um tema que é muito importante. E, professora, para iniciar a nossa conversa, conte um pouco para nós, né, como que surgiu o interesse nessa área, né, da educação especial, da educação inclusiva e depois especificamente a dislexia. Eu já estou há 17 anos, né, trabalhando com crianças com deficiência, em especial o autismo, que é minha fonte de pesquisa. É a menina dos meus olhos, que eu digo que é o autismo. Eu não tive interesse de trabalhar com essas pessoas. Eu costumo dizer que elas me escolheram, porque antes de eu pensar em trabalhar com elas, eles sempre acenava para mim no supermercado, na feira, mandava tchau, mandava beijo, né? Crianças com síndrome de Down. E assim, eu via crise, autista tendo crise no supermercado, se jogava no chão, e a mãe às vezes batia, não tinha paciência, aí eu conversava com ela, mas sem nenhum interesse. Então, iniciou em 2003, que eu fui trabalhar numa instituição que atende crianças autistas de grau severo. Então, eu comecei lá a trabalhar na educação, era ainda especial, né? Foi em 2003. Aí eu acompanhei toda essa transição, né, da educação inclusiva, que não aconteceu ainda, né? A gente está na perspectiva ainda da educação inclusiva, mas a gente está muito longe dessa proposta. Então, eu já trabalhei com todas as deficiências, com surdos, mas eu sempre gostei das deficiências intelectuais. E a dislexia, eu comecei a ter contato, né, com o dislexo quando eu coordenava, né, até o ano passado eu coordenava trabalhos de sala de recursos em um município. Então, 14 crianças foram retiradas da sala de recurso, porque quando eu levei ao médico essas crianças que não tinham diagnóstico, mas o coordenador anterior, né, antes de mim, colocou na sala de recurso, eu descobri que essas crianças não eram alfabetizadas e não tinham nenhuma deficiência, a não ser algumas, assim, depois da avaliação médica, foi descoberto que tinham a dislexia, mas não tinha nenhuma deficiência, né? Porque o dislexo é um transtorno, não é deficiência, não é considerado deficiência. Então, depois que eu levei ao neurologista, essas crianças foram retiradas da sala de recurso, e a sala de recurso é voltada para pessoas com deficiência, não com transtorno nem dificuldade de aprendizagem. Então, eu comecei a me interessar, porque hoje muitas crianças não têm sido alfabetizadas nas escolas, porque elas não conseguem desenvolver essa consciência fonológica, que é uma Certo. das dificuldades do dislexo. Muito bom, Jaqueline. Já que você já comentou um pouquinho aí, né, na sua fala, então, né, o que é a dislexia e também como é o diagnóstico. Você poderia, assim, comentar um pouquinho, assim, um pouquinho agora com mais detalhes, né, o pessoal que estiver nos assistindo, né, os nossos colegas professores. O dislexo, ele é um transtorno de aprendizagem, Certo. caracterizado por essa dificuldade de leitura e de escrita. Uhum. E é um transtorno muito abrangente, porque existem vários tipos, nem todos vão apresentar todas as características. Na fase adulta, né, na criança,
Apresenta, só consegue perceber através dessa dificuldade, falta de interesse por leitura. A criança é vista na escola como preguiçosa, não quer nada. Os pais também não ajudam. Tanto a escola identifica como preguiçoso como a família. Mas no adulto mexe mais com a parte emocional, dificuldade de se expor, na aula não corresponde às atividades, não lê em público, ele evita, ele se auto-sabota para não fazer parte da aula, não apresenta trabalho. Muitos escondem e chega na fase adulta, não tem esse diagnóstico e fica uma pessoa que não quer nada com a vida, não quer crescer, não quer trabalhar, não quer estudar, mas não é. É um distúrbio, né? A gente encontra definições como distúrbio, como transtorno, que é neurobiológico. Não é a pessoa que quer ter né? Não é adquirido, ele já nasce, né? Que mexe com o sistema nervoso central e isso afeta a parte cerebral. E as características se apresentam de várias formas. Uma das características que eu percebi no dislexo foi a questão da percepção visual. Por que eles trocam as letras? Porque ele percebe a letra, ele troca letras, porque a percepção de visual dele é comprometida, que é de ordem cerebral, né? Por conta dessa lesão cerebral que afeta. E ele vê as letras, trocam as letras. Troca o B pelo D, o P pelo Q, troca o S pelo numeral 5, tem dificuldade de escrever letras cursivas, eles usam mais a bastão. É tanto que quando a gente começa, né, entrar no processo de alfabetização com dislexo, a gente utiliza bastante a letra bastão. Uma das características, né, que eles também apresentam é dificuldade na linguagem, na fala, né? Eles trocam, tem essa dificuldade de ser alfabetizado, porque ele não consegue ter a consciência fonológica, através da consciência fonológica é quando a criança consegue identificar os grafemas e os fonemas. Os grafemas são as letras e os fonemas são os sons. Por isso que eles levam muito tempo para ser alfabetizados. Certo, Jaqueline. Muitas crianças estão na escola e não conseguem aprender porque não é identificado por parte do professor esse problema. E na sua opinião, o diagnóstico ele tem que o ideal para ser feito o diagnóstico, né? O ideal é que seja uma equipe multiprofissional, com fonoaudiólogos, neurologistas. Sim. Precisa de um neurologista, um psicólogo, porque mexe muito com a parte emocional, né? Faz com que ele sente vergonha de se expor. Precisa de um psicopedagogo, de um professor sensível que consiga perceber, né? Muitos profissionais já não conhecem as deficiências e imagine os transtornos, né? Que a gente só passa a conhecer os transtornos quando a gente começa a ser psicopedagogo, a gente não vê essa abordagem muito diante de professores, a não ser que a gente faça um curso específico. E como você comentou, Jaqueline, na sua fala, né, pelo que eu compreendi também nas nossas leituras, né, a gente viu que não tem cura, né? A dislexia ela não tem cura. Tem tratamento. Isso. E o tratamento é trabalhar a parte emocional, né? A criança, ela precisa, tanto na criança como no adulto, ele precisa se sentir seguro, precisa de alguém que acredite, né? Dê todo o suporte, e esse suporte é aumento da fonte, facilita a leitura para ele. Então, pequenos textos, ser bem objetivo na sua linguagem para falar com esse aluno. Então, o professor, muitas vezes, ele só vai condenar, só vai rotular, por falta de conhecimento. Né? Correto, né, Ronieli? Eu acho que a nossa próxima pergunta é justamente nisso. É essa questão, né, Ronieli? As intervenções pedagógicas, correto, Ronieli? Isso. Professora, em relação ao dislexo adulto, a senhora acha que como é que funcionam as intervenções por parte do professor? Pessoa tímida, mas não é. São retraídos por conta de não gostar de se expor, porque tem dificuldade na leitura, da escrita, né, de falar, a questão emocional, que é o que mais impede o dislexo adulto. Muitas vezes a gente não consegue identificar por conta dessa falta de contato, que ele foge dos contatos, não interage muito falando, por conta dessa dificuldade que ele apresenta. Então, há poucos materiais, eu desenvolvo materiais, eu estou com material aí que eu estou querendo publicar, eu estou buscando esses teóricos, estou precisando fazer uma relação dos melhores que falam
sobre dislexia, porque eu produzi um material chamado Colmeia, que são materiais que ajudam a criança com dislexia a trabalhar a questão espacial. Eles têm essa dificuldade de trabalhar noções de espaço no caderno. Tem que elaborar atividades que eles usem, né? A questão da concentração, atenção, memória, existem várias coisas que envolvem a dislexia. Não existe um dislexo igual ao outro, cada um vai apresentar algumas características, uns mais, outros menos, mas eu tenho desenvolvido bastante materiais e até trouxe trabalhar com bingos de letras, bingos de sílaba. Eu estou produzindo ultimamente de vento em polpa, porque o material que eu trabalho com dislexo, eu trabalho com aquelas crianças que têm dificuldade de ser alfabetizadas, porque esse material ajuda a construir essa consciência fonológica. E quando a criança não tem essa consciência fonológica, provavelmente ela não vai ser alfabetizada. Que é noções dos grafemas e dos fonemas, que são reconhecimento de letras e reconhecimentos dos sons. Então, o dislexo ele tem essa dificuldade de identificar o som das letras, identificar as letras, por isso que eles trocam por conta da percepção visual. E as pessoas geralmente só julgam. Isso, e é interessante, né, professora Jaqueline, que a gente talvez pense o material para o aluno disléxico, mas esse material ele pode ser usado para outros alunos, né, e pode ser útil para outros alunos. Sim. Da mesma forma, talvez um material que a gente pensa para o aluno que tem deficiência visual, por exemplo, um audiolivro, né, ou seja, é áudio. Então, né, no primeiro momento a gente pensa, um audiolivro é para o aluno cego, mas para um aluno disléxico ele pode usar um audiolivro, né? Talvez já que ele tem uma dificuldade com a leitura, naquele momento, talvez um audiolivro ele pode contribuir para o aprendizado da disciplina de história, de filosofia, né? Isso é bem interessante. Eu tive bastante resultado com esses meninos, eu acompanhei 2, porque não saiu da sala de recurso, mas teve 2 meninos que eu fiquei dando assistência por fora, porque houve essa necessidade e a mãe me pediu. Então, eu vi música que ele gostava. Ele ouvia uma música, eu comecei a trabalhar esse texto com a música. Foi mais fácil para ele aprender a ler, né? Fazer a utilização da música, né? Por conta da memória, por conta da atenção. E, assim, houve necessidade também de fazer uso de medicação por conta da atenção. Aí ele melhorou a atenção, se tornou mais fácil fazer a leitura, usar pequenos textos, ser mais objetivo, né? Ele vai se expor na sala de aula, eu dei algumas orientações ao professor para ele se expor menos, fazer leitura coletiva, se torna mais fácil para ele acompanhar. Então, a professora começou a colocar o texto no quadro e todo mundo lendo junto, aí ele participava mais. Então, tem algumas estratégias que a gente pode estar utilizando. Então, eu fiz alguns materiais que até trouxe hoje, tá? Então, os conteúdos, a gente trabalha com eles para trabalhar primeiro a percepção visual, trabalhar com o jogo dos 7 erros, para ver se ele identifica. Então, fazer jogos assim, usando a pasta, jogo de 7 erros. Aí tem mais um, leitura de imagens, também, usando coisas. Para adultos, a gente usa coisa da vida diária. Se torna diferente, né? A linguagem, ela precisa ser diferente quando se trata de adulto. Não vou infantilizar, não vou padronizar, não vou colocar muito desenho, vou fazer uso de imagem, mas sem infantilizar, porque isso ele se fica envergonhado, tá? Desse tipo de material. Eu tive uma experiência bacana também, professora Jaqueline. Oi? Eu tive uma experiência bacana também com mapas conceituais, que aí são palavras-chave, né? Porque o disléxico ele vai ter dificuldade com a escrita, né? Então, talvez trabalhar também palavras-chave, né? Dependendo do conteúdo e da disciplina, é interessante. Ou seja, ele vai elaborar a palavra, ele vai pensar nas palavras-chave e depois organizar ali as ideias, né? É algo interessante. E o mapa conceitual também contribui, né, com os demais alunos também e também com aluno aí com dislexia. É bem interessante. E também fazer trabalho em dupla também. Porque a gente tem essa visão, né? Quem sabe mais separar e não, tem que ser junto. Então, colocar uma pessoa como estratégia do lado dele, né? Um aluno que seja mais aberto a compartilhar,
Isso ajuda também. Então, eu trouxe também um bingo da letra inicial, que a gente pode usar, tá? Como estratégia para a leitura de palavras. Aumentar a fonte, aumentar o espaçamento no caderno, são estratégias que a gente utiliza. Aqui também, trabalhar a percepção visual, trabalhar a questão da direção e posição das letras, também identificação e de objetos também. Podemos utilizar. Aí eu fiz essa com o B e essa aqui é pintar, né, essas letras que são muito parecidas. E muitas vezes também a criança apresenta essa dificuldade de escrever e de perceber as letras, porque no trabalho, na educação infantil, como é importante trabalhar a questão do esquema corporal, trabalhar a lateralidade, tudo isso vai dificultar no momento da escrita, né? Que são atividades que antecedem o processo de leitura e de escrita. Então, tudo isso vai comprometer muito mais uma pessoa que tem a dislexia, por conta dessas atividades que são essenciais, que muitas vezes a escola não dá valor a essas atividades, de brincar, acha que só deve brincar lá na educação infantil. Mas quando chega nos anos iniciais, brincar não acha importante, né? E a gente, quando vê os estágios de Piaget, fala de 7 a 11 anos, ele fala que é operações concretas, e a escola trabalha muito com abstrato. E para uma pessoa que apresenta um transtorno ou uma deficiência, eles são pensadores visuais, eles necessitam de suporte de leitura. Então, o dislexo, ele precisa bastante de suporte de leitura. Espaçamento duplo no caderno, muitas vezes o professor vai precisar traçar. Ele precisa de orientações, que a gente tem visto hoje, que os profissionais que se formam hoje, os professores, na formação do professor, não tem essa preocupação de ensinar o aluno esse espaçamento do caderno, e depois essa criança vai estar lá no psicopedagogo fazendo essas correções, porque não teve essa orientação, que a gente sabe que no passado era uma forma tradicional, a gente não gostava da forma que o professor ensinava, mas essas orientações a gente tinha, e tem faltado hoje no profissional de hoje, nas formações de hoje. Bom, professora, sim. A senhora falou de formação do professor. A gente percebe, pelo menos na pesquisa e no dia a dia, eu atuo hoje com a turma de EJA, como eu mencionei anteriormente, e eu percebo que não há formação, pelo menos eu não tive, uma formação direcionada para trabalhar com adultos. E não existe uma formação. A gente acaba pegando a pedagogia e fazendo algumas adaptações. O que aconteceu comigo, o que acontece com alguns colegas. Alguns colegas, inclusive, têm dificuldade porque não buscam aperfeiçoamento próprio, já que não existe uma formação. Vamos fazer isso, vamos adaptar os conteúdos, adaptar as estratégias e vamos levar. A senhora acha que o fato de não haver uma formação adequada, por exemplo, para trabalhar com alunos adultos, pode dificultar a percepção ou o professor identificar se o aluno tem algum tipo de distúrbio ou não? Sim, que eu já trabalhei na educação de jovens e adultos, eu tive que criar toda a minha estratégia de trabalho, eu ganhei até prêmio, viajei até para fora para apresentar um projeto na educação de jovens, alfabetização de jovens e adultos. E assim, eu tenho bastante materiais para trabalhar com jovens e adultos. E assim, eu estou criando ultimamente para o autismo, né, para a dislexia, porque sem infantilizar. E o professor precisa ter essa formação, que a linguagem é diferente, que a gente aborda com a criança, né, e aborda com o adulto. Isso é o que mais dificulta a metodologia de trabalho do professor. O professor, ele é muito sozinho, material, porque né? não tem muitos materiais, metodologias, né, para esse público. Não tem, felizmente não tem. Acho que interessante também nem tudo a gente acha comprar, né? Nem tudo a gente acha para comprar, mas a gente pode produzir, né? Isso aí que é o bacana. Eu crio todos os meus materiais. E assim, eu tenho necessidade, às vezes, eu digo, meu Deus, eu queria ter mais mãos, porque sozinha se torna muito cansativo, porque às vezes eu penso que eu não vou suportar, porque eu estou sempre buscando, estudando todos os dias, buscando, porque vai surgindo as demandas e eu preciso dar uma resposta, né? Porque quando a gente ocupa cargo de coordenação, tem que estar a solução. E quem orienta precisa ter o conhecimento maior, tem que buscar mais. Tem um suporte, né?
Aí eu fico o tempo todo buscando. E assim, a dislexia, esse ano, veio com tudo para cima de mim. Eu digo que veio com tudo, porque me deu muita sede, porque muitas crianças não conseguem aprender na escola, porque o canal de percepção dela não é a audição, é a visão. Dificuldade de aprender. E hoje a gente precisa, né, planejar pensando num todo. E cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Uns aprendem ouvindo, outros vendo, mas hoje a metodologia, o perfil de aluno são os sinestésicos, que aprende fazendo. Aprende fazendo. E por conta da pandemia, esses modelos de aula, né, se torna mais difícil ainda para uma pessoa que apresenta um transtorno desse. Por conta da dificuldade de concentração, estar diante de um celular, eles apresentam mais dificuldades. Então, precisa ser algo interessante, que chame a atenção. As cores, né, a combinação de cores, até no material, no recurso. Hoje, eu até produzindo recurso, não é só produzir o recurso. Eu preciso saber como utilizar, em que tempo, em que hora utilizar, as cores que eu utilizo, porque as cores muitas vezes vai causar interferência na aprendizagem. Né? Eu uso mais o fundo preto para as cores se destacar e chamar a atenção na hora da leitura. Até isso eu uso como estratégia. Um menino com TDAH, não é à toa que lá no sinal de trânsito está a atenção, a criança que não tem atenção, tem dificuldade na atenção, eu vou usar a cor amarela para chamar a atenção. Às vezes eu coloco, né, um fundo, que muitas vezes é uma folha de papel ofício, eu compro esse papel ofício colorido para poder usar embaixo dos textos, para ajudar a criança a focar, né, com a criança. Com o adulto, a gente vai usar uma estratégia diferente. Eu vou fazer o espaçamento, muitas vezes eu vou fazer suportes. Né? Eu tenho até alguns aqui que são feitos de papelão, o suporte para que o espaçamento seja duplo. Porque como ele tem dificuldade de escrever de forma cursiva, ele vai usar bastão, eles ultrapassam, ele não tem essa noção por conta dessa percepção visual, que faz com que ele troque as letras, a letra começar em cima, terminar embaixo. Então, tudo isso tem que ter alguém para orientar, uma pessoa com dislexia. Realmente, e no caso do adulto, né, eu acho que é importante que a nossa pesquisa, pelo menos de cunho bibliográfico, mostrou é que tem poucos relatos ainda, né? A dislexia não tem cura, então as crianças elas vão crescer, né? Elas estão crescendo, né? Tem tratamento. Na vida adulta, e é importante ter esse olhar, né? Seja na escola, mas como você, Jaqueline, comentou, na vida adulta, né? Talvez vai precisar até desse suporte, também precisa do suporte até do psicólogo, né? Porque isso afeta, né? A leitura e a escrita está presente no dia a dia, né? Você vai tirar uma carteira de motorista, você faz lá uma prova, né? Você precisa da leitura, né? E da escrita. Você vai no supermercado, né? Vai estar lá a escrita e a leitura na nossa cultura, né? Na nossa sociedade, ela está em todos os lados, né? Onde que a gente olha, a gente vê a escrita ali presente, né? A escrita, ela é sempre presente na nossa cultura. Então, realmente, eu acho que todos os profissionais deveriam ter um olhar aí mais atento para a dislexia. E a gente fica pensando assim, que acha que o dislexo, o problema dele está só na leitura e na escrita. Esse problema vai apresentar na matemática, porque exige leitura matemática. Então, uma pessoa que tem dislexia, ele vai precisar, muitas vezes, a gente utilizar coisas da vida diária dele para poder facilitar o aprendizado dele. Ele vai ter que entender que na hora de fazer um bolo na casa dele, ele vai usar medidas. Ele vai ter que aprender matemática. Dessa forma, se torna ressignificar esses conteúdos, que a gente vê que os conteúdos muitas vezes não têm sentido. Isso. Eles não sabem por que aprende matemática, por que é importante aprender matemática, português. A criança, ela chega na escola, se depara com aquela situação e muitas vezes ela age. E outra coisa que eu percebi muito nesses jovens, que eu tirei de 14, 12 anos da sala de recurso, que eu percebi baixa autoestima. Baixa autoestima. Isso. Porque é rotulado. A própria família não quer nada. Se refere a pessoa, a esse adolescente, dessa maneira. Realmente, por exemplo, faz o trabalho, por exemplo, né, com a leitura e com a escrita, né, do aluno que tem dislexia, mas ao mesmo tempo também ter esse outro olhar, por exemplo, numa prova, ó, dependendo da disciplina, do conteúdo, pode ser uma prova oral, né, valorizar essa questão da oralidade também é muito importante na escola, né.
Então, E uma estratégia que a gente utiliza também é fazer leituras de um parágrafo, ler diante do espelho. Essa é uma estratégia para ele treinar em casa a leitura. Interessante. Porque eles apresentam essa dificuldade na dicção, por conta da percepção. Ele tem essa dificuldade na percepção por conta a codificação, né? Que ele tem essa dificuldade de decodificar, né? As letras, os números. Correto. Eu acho que nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, Jaqueline, vai contribuir com muitos professores aí, né, que vão nos assistir, né? E também a gente vai estar acompanhando, né, os comentários, né, que a gente receber aí no vídeo, né? Na medida do possível a gente pode, né, responder aí depois os comentários. Eu queria muito agradecer, Jaqueline, a sua presença. A gente teve uma conversa muito rica. Eu acredito que nossa conversa poderá contribuir muito, né, com os colegas aí, professores que atuam em sala de aula. Então, muito obrigado. De nada, eu agradeço a oportunidade. Roniele? Muito obrigada, professora, por participar. Qualquer coisa, estou aqui. Assim, eu queria deixar aqui como um apelo, aproveitar, né, a oportunidade para que os professores busquem esse conhecimento, busquem se aperfeiçoar, busquem entender seu aluno, para que, assim, no momento eu me preocupo um pouco mais com a idade adulta, que é o público-alvo ao qual eu estou trabalhando no momento. O que acontece? Há muita evasão, uma evasão muito grande, e assim, a gente não sabe o motivo. Então, quem sabe por trás de um desses motivos, a gente não tem um aluno disléxico ou, sei lá, qualquer outro distúrbio. Então, assim, meu apelo é que os professores busquem se aperfeiçoar, busquem conhecer metodologias diferenciadas, busquem entender seu aluno, para que a gente possa minimizar esse efeito que há hoje no âmbito educacional quando se fala em adultos. Então, só deixar esse apelo e agradecer à professora mais uma vez por atender nosso convite. E a gente está disponível sempre, precisando. Assim, não deu para poder mostrar os materiais, eu queria poder mostrar, eu tenho bastante, mas como era só um bate-papo, aí não dá para mostrar tudo. Quem sabe uma outra, né, professor Delmir? Uma outra oportunidade. A gente fazer uma oficina até online. Opa. Quem sabe? Com certeza. Jovens e adultos. Com certeza. O tema do nosso próximo bate-papo, oficina para trabalhar metodologias com alunos adultos disléxicos. Pronto, eu mostraria esses materiais, né? Eu diria como usar e como fazer, porque não tem como produzir na aula, mas expor esse material eu aceitaria para contribuir, né? A gente precisa contribuir com o outro. Precisamos avançar, dar passos. Então, muito obrigado, gente. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, professora Jaqueline. Prazer. Tchau, Rony. Obrigada, professora. Tchau, Delmir. Tchau, professora. Até a próxima.